novamente, voltando à nossa revisão aqui sobre atos e fatos contábeis. Nós paramos em fatos modificativos na videoaula anterior, e vamos continuar, só reforçando que os fatos modificativos são todos aqueles fatos que vão modificar o patrimônio da empresa, que vão dar um resultado ou de prejuízo negativo, ou de lucro, de receita, de positivo, tá certo? Vão para mais ou para menos aumentar o patrimônio da empresa. Então, são os atos modificativos. E os atos mistos, Gustavo? Quais são os atos mistos? Bem, como os fatos modificativos, os fatos mistos podem ser aumentativos ou diminutivos. Como o próprio nome sugere, esse tipo de fato contábil é um mix, uma mistura dos dois outros, ou seja, é uma combinação entre fatos permutativo e fato modificativo. Você pode dizer nesse momento que você está tendo uma união dos dois fatos, né? O que é que acontece? Quando é que isso pode acontecer, Gustavo? Vamos supor, você prestou um serviço para uma empresa, certo? Você fez a prestação de um serviço a prazo. Você vendeu o serviço e o cliente ficou devendo para pagar daqui a 30 dias. Tudo bem, você registrou um fato permutativo anteriormente, porque aumentou o resultado da empresa. Quando chegou no 30º dia, o cliente ia só dar a baixa da duplicata, não ia ter mais uma conta de receita, o cliente estava lhe devendo, não ia ter mais uma conta para aumentar o resultado, você só ia receber o dinheiro que ele estava lhe devendo, só ia sair de duplicatas a receber para a caixa, só ia mudar o valor, ia ser um fato modificativo, o cliente atrasou. Então, quando o cliente atrasa, ele vai pagar juros. Os juros que ele vai lhe pagar é uma receita financeira. Você não estava esperando aquele recebimento de juros. Não era função da sua empresa prestadora de serviço receber aqueles juros. Então, aqueles juros vai aumentar o seu resultado. Então, você teve, quando ele pagou atrasado, você recebeu o dinheiro que saiu de duplicatas a receber para o caixa, fato modificativo, e também recebeu o valor dos juros pelo atraso que ele teve. Esse dinheiro, esses juros foi uma receita, e essa receita é um fato era um fato permutativo, né? Saiu dinheiro de duplicatas a receber para o caixa, e o modificativo é a receita de juros. Essa receita de juros, que é um fato modificativo, então se você observar, você teve os dois fatos, permutativo e modificativo, na mesma transação. Então esse é um fato misto. Da mesma forma, você comprou uma máquina a prazo. Então você pegou a máquina, comprou a prazo para pagar com 30 dias, tá? Então você você debitou máquinas, equipamentos e creditou o fornecedor. Certo? Então, você já fez isso. Quando você for pagar, você teria apenas um fato permutativo, você ia dar a baixa do fornecedor e tirar o dinheiro do caixa, ou seja, não iria nem aumentar e nem diminuir o patrimônio, mas você, por algum momento, por alguma situação, precisou atrasar a duplicata, e quando foi pagar a duplicata atrasada, pagou com juros. Os juros que você paga é uma despesa financeira, e essa despesa financeira é um fato permutativo que vai diminuir o teu patrimônio. Então você teve um fato modificativo, que foi apenas o pagamento, a troca do valor da duplicata pelo caixa, a duplicata a pagar pelo caixa, e teve o fato permutativo, que foi a despesa de juros que você pagou, né? Então, diminuiu o seu patrimônio porque você teve que pagar uma despesa que você não estava esperando, que você não queria ter esta despesa. Você não precisava ter essa despesa.
mas por motivos extras, fora da sua orçada, fora da previsão da empresa, você teve que pagar uma despesa. Então, você teve um gasto maior. Então, diminuiu o seu patrimônio. Então, você teve fato modificativo e fato permutativo juntos. Então, você teve um fato misto. Ok? Então, atos e fatos contábeis são nesta situação. Quando nós falamos, continuando em atos e fatos contábeis, nós chegamos à figura do débito e do crédito, método das partidas dobradas. É o método utilizado para o controle individual das contas, é chamado de método das partidas dobradas. Dá-se o nome de débito e crédito para o registro contábil das transações. Por que método das partidas dobradas? Porque toda partida, toda transação, todo fato contábil, ele vai trabalhar no mínimo com duas contas. Uma conta devedora e uma conta credora. Então você tem o método das partidas dobradas, que diz o quê? Que para todo crédito existe um débito de igual valor e para todo débito existe um crédito de igual valor. Por isso, nós trabalhamos no mínimo com duas contas nos lançamentos contábeis. Nos exercícios que vocês estão fazendo hoje, vocês trabalham com duas contas nesses lançamentos contábeis. Ok? Então, nós temos 4 formas de trabalhar os lançamentos contábeis. Até hoje, em todos os exercícios que nós fizemos, nós só trabalhamos com a primeira fórmula. Em todos os exercícios que nós trabalhamos, nós só trabalhamos, até desminto isso. Nos encerramentos contábeis, se vocês observarem no encerramento contábil, o lançamento que tem lá de transferência das despesas para o ARI, para a conta de apuração do resultado do exercício, é um lançamento de terceira fórmula. Mas, Gustavo, quais são as fórmulas? Primeira fórmula, quando envolve apenas duas contas, onde uma conta é devedora e a outra conta é credora. Essa é a primeira fórmula que nós estamos trabalhando na maioria dos nossos lançamentos contábeis. Segunda fórmula, quando envolve uma conta devedora e várias contas credoras. Então, vocês têm uma conta devedora e várias contas credoras. Então, você vai trabalhar com mais de duas contas. Terceira fórmula, quando envolve várias contas devedoras e uma conta credora. Exemplo, o lançamento da transferência das despesas. Você teve várias contas devedoras. Despesa com salário, despesa com energia, despesa com impostos. Então, você teve essas contas devedoras. Você jogou em um lançamento, você debitou ARI, apuração do resultado do exercício, e creditou despesa com salário, despesa com energia, despesa com imposto. Então, você teve um lançamento de terceira fórmula. Teve uma conta devedora, que era o ARI, e várias contas credoras. E lançamento de quarta fórmula, quando você tem várias contas devedoras e várias contas credoras ao mesmo tempo. Então, você tem vários débitos e vários créditos. São situações bem específicas, principalmente quando envolve impostos, né, ou quando envolve empréstimos, situações assim que vocês podem fazer esses lançamentos de quarta fórmula, ok? Mas a regra é a mesma. A regra contábil é a mesma. De aplicar aquela tabela, né, descobrir quais são as contas, o que é que eu estou fazendo com o saldo dessas contas, para determinar se eu vou debitar ou creditar. Ok? Então, chegamos aqui na tabelinha, né, que eu coloquei para vocês, onde vocês têm lá ativo, passivo, PL, receitas e despesas, onde eu digo para vocês o seguinte: se precisa me identificar, né, lá no ativo, né, débito mais, passivo, débito menos, PL, débito menos, receita. Então, essa tabelinha é para nos apoiar
ou nos ensinar, ou nos auxiliar a fazer os lançamentos contábeis. Então, para cada fato contábil, você vai fazer 3 perguntas, que eu coloquei aí. Primeira pergunta, quais são as contas que estou usando? Segunda pergunta, essas contas pertencem a qual grupo patrimonial? E terceira pergunta, estou aumentando ou diminuindo o saldo das contas? Então, eu dei, né, alguns exemplos para vocês, certo? E eu peço que todos revisem as aulas para tentar entender. E se caso ainda não tenham compreendido como se procede os fatos contábeis, eu dou alguns exemplos. Depósito bancário. Né? Você vai trabalhar com quais contas? Com 2 contas. Primeira pergunta. E quais contas? Caixa e banco. Já respondi a primeira pergunta. Segunda pergunta, elas pertencem a qual grupo? Caixa e banco, ambas pertencem ao ativo. E a terceira pergunta, o que é que eu estou fazendo com o saldo delas? Eu peguei o dinheiro do caixa e estou depositando no banco. Então, eu estou aumentando o saldo da conta bancária, porque eu estou colocando dinheiro, e estou diminuindo o saldo da conta caixa, porque eu estou tirando o dinheiro do caixa. Então, banco, quando eu aumento o saldo, banco é ativo. Ativo, quando eu aumento, eu debito. Caixa, que também é ativo, eu estou diminuindo o saldo. Caixa, que é ativo, quando eu diminuo, eu credito. Então, essa é a regra, essa é a ideia de se trabalhar com os lançamentos contábeis. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com provisões, né? Nós vamos trabalhar com lançamentos específicos de segunda, terceira fórmula, que nós já vamos explicar novamente, certo? E eu peço a vocês que assistam às videoaulas, coloquem todas as dúvidas no AVA, todas as dúvidas no portal AVA. Repetindo, hoje estarei no chat, estarei por mensagens e pelo zap. Por gentileza, assistam, participem, coloquem suas sugestões, suas dúvidas. Estaremos lá sempre. Sempre disse para vocês, nenhuma pergunta é pergunta besta. Toda a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega. Então, tirem todas as suas dúvidas. Estamos de plantão, sempre para apoiar. Hoje também vou colocar a última atividade que vai compor a nota parcial. Né? Quais foram as atividades que valeram ponto para a nota? Atividade 2 e atividade 4. Atividade 3 não valeu ponto para a nota. Então, atividade 2 e atividade 4. E agora nós teremos a atividade 5, que vai compor a nota parcial. Então, desejo saúde e paz a todos, que todos estejam bem e até mais. Abraço.